Brilhei, ele ajudou a enxergar a arte marcial, né, como uma profissão de verdade. Dentro do Kung Fu, eu passei por praticamente todas as fases, né, várias fases, né, como praticante, me tornei um atleta, primeiro um amador, depois um atleta profissional, indo competir, né, fora do país, né, sendo campeão, né, nos Estados Unidos, na Europa, na China mesmo, né, depois como técnico também, sendo agraciado como campeão mundial, levei meus alunos para a China. Como professor, ministrando aula para todos os públicos, né, desde criança até idosos. Pude conviver com essas pessoas que me ensinaram muito, né? Quando você é professor, você mais aprende do que você ensina. Depois, como coordenador, quando eu passei a ser coordenador de academia, né, então foi aí que eu comecei a buscar o que eu poderia fazer para melhorar, porque a gente agia muito pelo empirismo, né, então isso era muito ruim. Eu comecei a procurar o Sebrae, justamente para eu conseguir entender como que funcionava tudo isso, né, esse mercado. E eu me lembro que na época eles falaram para mim que eu fui a primeira academia a procurá-los, né, ninguém tinha essa preocupação na época. Então eu comecei a correr atrás dessas informações. Depois eu passei a ser gestor, comecei a gerenciar várias academias, fui sócio, né, de academias fitness, né, musculação, poliesportiva, artes marciais, tive várias coisas relacionadas ao esporte, cheguei até gerenciar uma escolinha de futebol, isso me ajudou muito a ter outras visões, né, de trabalhar com um público diferenciado, né? E depois fui proprietário de academia de artes marciais, academia de musculação, de ginástica. Então cheguei a navegar em vários mares aí, né? E obtive muito sucesso, mas também então, já cheguei a quebrar muitas academias minhas. Isso eu não vejo como negativo e sim como aprendizado, né? Então eu consegui superar tudo isso e trazer uma nova ótica, né? Antes de iniciar propriamente a semana, né, eu gostaria de fazer 5 perguntas para vocês. 5 perguntinhas simples. Você sabe vender ou tem uma equipe de vendas na sua academia? Você conhece o seu público? Quantos produtos e serviços possui na sua academia? Possui uma ou mais metodologia de ensino? Você se considera um profissional de Kung Fu? Você possui uma estratégia de marketing e de gestão na sua academia? Se você respondeu sim para todas, eu quero te dar os parabéns. Então pode sair dessa aula que você não precisa dessa semana. Então você está no caminho certo, continue aí a trilhar seu caminho. Agora, se você respondeu não para uma dessas perguntas, então fique aqui que eu vou te ajudar a orientar a sua academia a fazer o que você ama e ainda ser remunerado para isso. Então nós vamos iniciar hoje, né, o primeiro dia falando sobre nicho. Então eu peço para você pegar o caderno ou fazer suas anotações no PC mesmo. Vou disponibilizar um e-book para vocês, né, com um resumo praticamente da aula e alguns exercícios, né, para vocês praticarem as aulas aí para conseguir entender como que funciona o mecanismo, né, e para vocês criarem, né, a proposta dessa semana na sua academia. Vamos definir primeiro o nicho, né? É muito comum ainda a gente encontrar academias, né, que fazem um atendimento para todos os públicos, utilizando uma metodologia só, né? Então eu fui fazer uma consultoria, o profissional lá, ele já estava há mais de 35 anos atuando naquele segmento, né? E a academia dele parece que parou no tempo. Ele justificava que era tradicional. Para mim não é desculpa, né? Então uma academia tradicional, então na China existe academias tradicionais com uma visão empreendedora absurda. É atual. Esse profissional, ele alegava que atendia as crianças de 4 anos até idosos de 90 anos. Então ele parou no tempo. Quando a pessoa para no tempo, ele tem dificuldade de dar continuidade. Ele não tinha horários divididos, né? Então era um horário fixo, né? Então ele tinha 4 horários espalhados durante o dia todo. Então ele atendia tanto criança, jovens, adultos, idosos, todos eles no mesmo horário. Então ele tinha uma turma mista, né? Sem que ele percebesse, próximo dele ali, essas 2 academias que abriram, levou ele à falência em menos de 1 ano. Por que isso aconteceu? As academias que abriram, elas abriram já para um público definido, que eles queriam pegar um público e atender de forma diferenciada a cada público. A primeira, ela abriu atendendo crianças e mulheres. A segunda, ela foi direcionada para jovens e adultos. Isso foi incrível, né? Que a pessoa fez uma pesquisa de mercado antes de abrir, fechou a outra academia. Fechou aquela academia que era considerada tradicional. Por quê? O público não quer saber se a pessoa é tradicional, se a pessoa é campeã. É claro que tudo isso é relevante, mas para depois. De início, a pessoa quer fazer, ela quer comprar
uma atividade, ela quer comprar um produto. Então você tem que ter esse produto para oferecer. Então, quando você quer atender dentro do bairro, você tem que entender a necessidade daquelas pessoas que estão ali. Então você tem que oferecer para elas o que elas estão precisando. E como você sabe disso? Pesquisando. E esses, né, serviços que você vai oferecer, ele vai ser direcionado para o nicho e subnichos. Aí você me pergunta, mas Rubão, o que é nicho? Nicho é um segmento de mercado com público e perfil semelhantes. O nicho ele pode ser definido de uma forma mais abrangente, exemplo, academia de artes marciais, ou mais específico, né? Academia de Kung Fu para criança. O primeiro ali, a academia de artes marciais, quando eu coloco a arte marciais, eu estou abraçando todas as artes marciais, né? E agora, quando eu coloco aqui o Kung Fu, eu já estou determinando o nicho, que é o Kung Fu. Depois ainda eu vou determinar ainda o meu público, criança, meu subnicho. Então aqui eu consegui definir duas coisas, né? Então a escolha e a identificação do nicho é muito importante para que o seu público saiba onde e o que procurar. A escolha da área de atuação, né, é muito genérica. Então você imagina você escolher, fazer eu trabalho com esportes. Quantos tipos de esportes que existem? Então você tem que ser cada vez mais objetivo e específico. Consiga chegar a informação para o seu cliente, né, e aquilo que ele queira comprar. Lembrando que o seu cliente, muitas vezes, ele quer comprar aquilo, mas não sabe o que é. Então você tem que conversar com esse seu público e informar para ele quais são os benefícios que tem o seu produto oferecido para aquele nicho. Agora, como que eu posso desenvolver o meu nicho, Rubão? Eu vou passar aqui 5 passos fundamentais para você desenvolver o seu nicho. Primeiro, faça uma lista com 2 colunas básicas. Primeiro, e na primeira coluna, né, você coloca temas que te interessam e na segunda, as atividades que possuem melhor desempenho. Faça uma lista com vários nomes aí, várias sugestões, né, para você conseguir enxergar quais são as melhores habilidades, né, que você tem como forma de atuação. Agora que você criou a lista, pergunte a si mesmo se os temas, né, que você colocou ali, se ela vai suprir uma necessidade para o mercado. Então, se ela for suprir, então cria a terceira coluna. No que ela vai ajudar as pessoas? A pessoa praticando Kung Fu na minha academia, né? Qual é o resultado que ela vai ter? Interessante, né? Você já tinha pensado nisso? Assim, não, a pessoa entra aqui, aprende soco e chute e pronto. Não, ela tem que ter um resultado, ela tem que ter um retorno para aquilo, né? Então, se ela está comprando um produto, é porque ela quer suprir uma necessidade. Segundo passo, avalie, né, a oferta e a procura. Então, quanto mais genérico você relacionar o seu nicho, mais concorrência você vai ter. Então, quanto mais específico o seu público, menor vai ser a concorrência, porque você vai oferecer um serviço único. Agora pense no conteúdo específico, né, que você vai atender o seu público. Uma sugestão que eu dou profissionais, né, e proprietários de academia que eu faço as consultorias: nunca coloque as modalidades relacionadas na placa, no cavalete, escrevendo tudo que você faz. A pessoa fica confusa, né? Então é comum eu entrar numa academia e encontrar lá, da aula, 50 coisas, né? 50 modalidades. Não faz nenhuma entrega de forma completa, vamos dizer assim. Você faz aula você assiste a aula dessa pessoa, você percebe que a aula da criança, e do jovem, do adulto, né, e das outras modalidades são todas iguais. Depois que você encontrou seu nicho, né, e desenvolveu o seu subnicho, aí sim você vai pensar como entregar isso. Aí você vai desenvolver suas metodologias. Terceiro passo, analise a sua concorrência. Qualquer academia é o seu concorrente. Você pode ter certeza disso. Então eu faço uma lista de todos os concorrentes num raio de 1 km até 10 km. Relacione, né, faça uma lista lá relacionando todos os serviços oferecido por elas. Então, como se você fosse fazer uma análise SWOT, ver forças e fraquezas das academias. Então, isso é uma técnica de marketing que a gente usa
justamente para analisar a região e os concorrentes, né? Vai ser mais, Rubão, você não está falando de aulas de artes marciais, né? Você está falando sobre produto, então você vai entender mais para frente, né? Então, a minha visão profissional dentro do Kung Fu. Então, eu continuo ensinando, dando aula, atendendo os meus alunos, clientes, né? Os meus alunos, discípulos também. Então, eu tenho isso bem definido, bem separado. Tudo que eu ofereço para eles são produtos. Então, a partir do momento que eles estão consumindo meus produtos, né? Eu estou fazendo a entrega através do serviço e essa entrega representa o conhecimento das artes marciais. Uma outra coisa, né, que é muito comum as pessoas praticarem é o preço baixo. A pessoa baixar o preço e achar que vai trazer cliente. Se trouxer cliente, vai ser medíocre. Então eles não estão procurando qualidade, eles não estão procurando algo realmente para transformar a sua vida. Então você tem que cobrar o valor justo, o correto. Como que é feito isso? Através da precificação. Você tem que aprender a calcular o custo da sua academia. Para você manter a sua academia, aí sim você vai conseguir chegar a um valor correto, justo para você cobrar. Não adianta você se basear na academia A, B, C, D, juntar tudo, fazer uma média e cobrar, né? Você está praticando de forma errada. E depois que você organiza tudo, as coisas ficam mais fáceis. Quarto passo, né? Você tem que focar no seu público específico. Lembra que eu falei do subnicho? Aí você desenvolveu o subnicho, aí você tem que criar o quê? Uma persona. Rubão, mas o que é uma persona? Persona é uma personagem mais próxima do real que irá atender e conversar diariamente através de conteúdos, blogs, redes sociais, e-mails. Mas essa persona não existe, Rubão. Existe. Né? Você transformou ela em algo real e você vai entregar para ela. Agora, as pessoas que vão se identificar com essa persona e se aproximar dela. Aí o seu nicho, o seu subnicho, eles vão se aproximar dessa persona como uma forma de reconhecimento e automaticamente vai chegar até você. Isso aí é mágica? Não, não é mágica. Isso é ciência. Né? Então a gente usa essas técnicas justamente para conversar com o público de forma correta. Quando você cria essa persona, você já passa para o próximo passo, que é conversar com o seu nicho, interagir com eles mesmo, de verdade, né? Então você respondendo, né, com as pessoas que se aproximaram através da persona, então você vai colocar lá e vai começar a conversar com a sua audiência. Você automaticamente já vai vender, né? Então você vai conseguir escalar e trazer as pessoas para a sua academia, né? Aí que entra a sua equipe de vendas, né? Então eles têm que estar preparados para poder vender os produtos correto para que o público, né, direcionado para aquela persona. Criar conteúdo é o segredo para você conseguir estar falando com a sua audiência, tá? E sempre converse com ela. E mostre sempre, né, para o seu público, né, que o produto que ele vai comprar sempre tem que ter começo, meio e fim. Ele está relacionado ao método, não metodologia de ensino, tá? É o método. Então todo método ajudar as pessoas a suprir uma necessidade. E esse método ele tem que ter prova. Então você tem que provar para as pessoas realmente que funciona aquilo que você está entregando para ela. Tem que provar que ela está conseguindo melhorar a sua capacidade física, né? O seu controle de estresse, né? Está conseguindo ter melhor desempenho na sua vida social, na sua área profissional. Então tudo isso você tem que provar através do produto que você está vendendo. Agora eu vou dar um exemplo aqui de nicho, né, e subnicho. Eu criei o sistema IPKF, né, eu fundei e criei o sistema IPKF com o objetivo de formar e capacitar profissionais na área das artes marciais, em específico Kung Fu. Né? Hoje eu atendo outras artes marciais também, mas especificamente eu criei isso para ajudar o pessoal do Kung Fu. Isso é meu nicho. Formar e capacitar profissionais na área de Kung Fu. Agora, qual é o meu subnicho? Meu subnicho eu tenho formação de instrutor, eu tenho curso de formação de faixa preta, Black Belt, eu tenho formação de Masterclass, a formação continuada, né, depois da faixa preta, eu tenho cursos de capacitação e gestão de academia, que é esse aqui, que é Viver de Kung Fu. Aí eu tenho capacitação em gestão de eventos. Então você fazendo um evento de forma correta, né,
com todos os elementos necessários, você consegue fazer um exame de faixa como uma propaganda, um marketing, né? Para você conseguir trazer novos clientes, né? E ainda mostrar tudo o que a sua academia oferece para o público aberto. E temos também a capacitação cultural. Eu falo sobre filosofia, né? O D, né? O Código de Honra das Artes Marciais. Eu falo sobre língua chinesa, dança do leão, dança do dragão. Então a gente ensina as pessoas que são profissionais da área a conseguir agregar conteúdos naquilo que ele ensina. Para que público que é isso aí? Você vai ver mais para frente. Qual é o meu público específico, para quem que eu ofereço isso? Um exemplo, meu curso de instrutor, ele não é para iniciante. Então a pessoa já pratica Kung Fu em alguma academia. Então eu vou formar essa pessoa instrutor. Eu vou dar uma visão para ela de como se tornar um profissional de Kung Fu. Eu não vou ensinar técnicas marciais para ela. Afinal, isso quem faz é o professor dela. Eu vou ensinar como se tornar um profissional. A pessoa saber como ela vai atuar nesse mercado. Formação do faixa preta. Mas o cara já se formou faixa preta. Ele se formou faixa preta em técnicas. Ele tem conhecimento técnico. Ele não tem conhecimento de gestão de academia. Depois que a pessoa atingiu faixa preta, já abriu academia, tá lá. Onde que eu vou dar continuidade a esse conhecimento, né? Agora, conhecimento marcial você consegue pegar com o seu professor, né? E agora e o resto, né? Você tem que aprender a trabalhar com marketing digital, atender, aumentar, escalar. Onde que eu vou buscar esse conhecimento? É aqui que eu consigo trazer a pessoa e dar toda a informação que ela precisa e é necessária para ela. E tudo isso que eu faço, né? Você pode ver que quando eu faço o lançamento, eu faço o lançamento da Semana Viver de Kung Fu. E eu lanço somente ele, separado dos outros, né? Então eu não estou lançando os outros produtos. Outro produto eu falo com outro público. Esse público aqui específico, eu estou trabalhando com profissionais. Pessoas que já atuam no mercado, né? É claro que tem curiosos que entram no meio aí, né, para conseguir captar uma informação, pegar aquilo. Eu acho válido também. Eu especificamente trabalho somente com profissionais. Pessoas que realmente querem viver de Kung Fu, né? Então as pessoas que querem seguir uma carreira relacionada ao Kung Fu. Aqui a gente encerra a aula de hoje e amanhã a gente dá continuidade. Não esqueça de baixar o e-book, né, que eu preparei para vocês aqui. Então amanhã nós vamos falar sobre produtos e serviços dentro do Kung Fu. Vai abrir um novo leque de possibilidades para vocês. Tá ok? Muito obrigado, até amanhã. E não esqueça de entrar lá no nosso grupo no Telegram e deixar seu comentário também lá no Facebook, no nosso grupo do Facebook. Obrigado, pessoal. Até amanhã.